Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu gostaria nesse dia de meditar em mais uma parábola e que seja para a nossa edificação nesse dia. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. É a parábola do rico e Lázaro. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos aos seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, vamos meditar um pouco nessa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, a parábola do rico e Lázaro. Como nós podemos ver, era 2 homens, um homem rico e um homem pobre, mendigo. E a Bíblia fala que esse homem rico, ele vivia uma vida regalada e esplendidamente. E esse mendigo, ele vivia na porta daquele homem rico. Ele desejava comer as migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E os cães vinham e lambiam as suas feridas. Até que um dia esse homem pobre e mendigo morreu. E a Bíblia fala que ele foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E um tempo depois, morreu também esse homem rico. E a Bíblia fala que ele foi sepultado. Ele foi para um lugar chamado Hades, um lugar de sofrimento, um lugar muito ruim. E a Bíblia fala que esse homem rico, lá no Hades, ele ergueu os olhos e ele viu Lázaro nos seios de Abraão sendo consolado. E ele ali atormentado. Ele foi e clamou para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
manda Lázaro que molhe os seus dedos na água e que toque na minha língua para que refresque, porque eu estou aqui nessa chama sendo atormentado. Aí Abraão virou para ele e falou assim: não tem jeito, porque entre nós e vós há um grande abismo, de sorte que os que estão aqui, se quisesse passar para aí, não teriam jeito, nem os de lá passar para cá. Há um grande abismo entre nós e vós. Você pode ver que pai Abraão falou no plural, entre nós e vós. Isso quer dizer que no ser de Abraão não tinha só Lázaro, lá tinha muitas outras pessoas. E da mesma forma, lá no Hades, lá não tinha só aquele homem rico, lá também tinha várias outras pessoas. Entre nós e vós há um grande abismo. Olha, eu quero comentar o seguinte, que aquele homem rico, ele foi para aquele lugar de tormento, não porque ele era rico. A pessoa ser rico não é pecado. Ele foi para aquele lugar porque ele vivia uma vida longe de Deus e no pecado. A Bíblia fala que ele vivia uma vida regalada e esplendidamente, ou seja, tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer para ele, ele vivia. Ele vivia uma vida, eu creio assim, que imagina uma pessoa rica, longe de Deus, não obedece a palavra de Deus, vive uma vida toda errada, só quer curtir tudo aquilo que o mundo oferece. Era assim que aquele homem rico vivia. E é por causa disso que ele foi para aquele lugar de tormento, não por ele ser rico. E aquele homem também, um mendigo, ele foi pro ser de Abraão, não porque ele era pobre, não porque ele era um mendigo, não. Mesmo ele sendo um mendigo, pobre, passando por tanta dificuldade e sofrimento, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem de Deus, que obedecia a sua palavra, os seus mandamentos. Foi por causa disso que ele foi para o ser de Abraão. Aquele homem rico, vendo que não tinha jeito de Lázaro molhar a sua língua para refrescar ela, e ele pegou e lembrou que ele tinha 5 irmãos. E os irmãos dele também viviam a vida igual a dele, toda dia no erro e no pecado, uma vida regalada e esplendidamente. Aí ele foi, intercedeu por eles, falou para Abraão, então mande Lázaro na casa dos meus irmãos, ressuscita Lázaro para que eles vá lá na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. A pai Abraão virou para ele e falou assim: lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, para um homem aqui na terra não ir para aquele lugar de tormento, ele deve de ouvir Moisés e os profetas. Aí aquele homem rico virou para ele e falou assim: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aí pai Abraão virou para ele e falou assim: olha, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aquele homem rico, ele queria que Lázaro viesse na casa dos irmãos dele e desse os testemunhos para eles ver, para eles se arrependerem, para eles não irem também para aquele lugar de tormento. Só que não tinha jeito, era impossível isso. Pai Abraão falou: não, isso é impossível, não tem jeito. Se eles não quiserem ir para esse lugar de tormento, lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você sabe quem é Moisés e os profetas? É isso aqui, ó. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Aqui está escrito o que diz Moisés e os profetas.
Se você ler no Antigo Testamento, você vai ver Moisés e os profetas falando: se um homem não quiser ir para aquele lugar de tormento, ouça Moisés e os profetas, que é a Bíblia Sagrada. E se você ler o que diz Moisés e os profetas, você vai ver que Moisés e os profetas, eles falaram de Jesus, que Jesus, o Cristo, que Jesus ia vir, que ele ia morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E isso aconteceu. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. E ele é o Salvador do mundo. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E se nós não quisermos ir para aquele lugar de tormento, nós temos que ouvir Jesus, receber Jesus como nosso Salvador, e obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, para que nós, se nós fizermos isso, aí nós vamos estar ouvindo Moisés e os profetas. Se nós ouvir o que Jesus falou, meditar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, nós estaremos obedecendo os mandamentos de Jesus. E é isso que Moisés e os profetas disseram na sua palavra, que Jesus ia vir e era para nós ouvi-lo. E ele é o nosso Salvador. Se você, se nós não quiser ir para aquele lugar de tormento, aqui está a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem crê em mim será salvo. Quem ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse sim será salvo. Então, foi assim que terminou a parábola do rico e Lázaro. A conclusão nossa é essa. Para nós não ir para aquele lugar de tormento, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Foi isso que aquele homem rico falou: eu quero, Pai Abraão, manda Lázaro lá para que eles se arrependam, para que meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Arrependimento. E Pai Abraão falou assim: olha, lá tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Se eles não querem ir para esse lugar de tormento, ouça Moisés e os profetas. Que nós possamos estar sempre ouvindo o que diz Moisés e os profetas, Jesus Cristo, porque eles falaram de Jesus, e agora nós devemos ouvir agora é Jesus, a palavra do Senhor, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, receber Jesus como nosso Salvador, deixar a nossa vida de erro, de pecado, como aquele homem rico vivia uma vida regalada esplendidamente, deixar os nossos erros, os nossos pecados e nos converter a Jesus, para que quando a gente partir para a eternidade, como partiu o rico e Lázaro, que nós possamos ir para aquele lugar de gozo, de paz, aonde foi Lázaro. Caso contrário, se a gente viver aqui enquanto nós estamos na terra no pecado, rejeitar a Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, e não receber Jesus como Salvador, com certeza iremos para aquele lugar de tormento. Misericórdia. Eu deixo essa palavra para nossa meditação. Que Deus nos abençoe. E se você ainda não inscreveu no canal, inscreve. Deixa aí o seu like para que nosso canal cresça. E se você viu que essa palavra abençoa a sua vida, compartilha ela com seus amigos. Abençoe uma outra vida também com a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.